Voltamos no nosso comercial e agora a gente vai começar o assunto sobre chakras, esses focos de energia no nosso corpo, entender melhor o que é o chakra, como que funciona, né? Porque a gente ouve muito, mas entende pouco. Então, para começo de conversa, vamos entender e imaginar que existe uma linha dentro do nosso corpo. Uma linha que liga ali do ponto da Terra, que vai passar por dentro do nosso corpo para chegar até o céu, até o universo como um todo. O que seriam esses chakras? São pontos e focos energéticos no nosso próprio corpo físico, ou seja, são pontos onde a gente vai desenvolver coisas durante a nossa vida que vão ficar ali de acúmulos, às vezes necessários ou muitas vezes desnecessários. Então, os focos energéticos, eles, a gente conhece 7 no nosso corpo físico, porém tem muito mais, tá? Tem bem mais do que se imagina. Hoje, dentro de alguns estudos, dentro de algumas vertentes de terapia, já se conhecem mais do que 12 chakras, se reconhece já mais ou menos 24 chakras, porém existe sim um estudo mais aprofundado que vem de longa data, de medicinas e terapias muito milenares, que já falam sobre essa questão de nós termos em torno de 144 chakras. Porém, é claro, a gente vai falar só dos 7 principais, que são os que a gente entende aqui e como base para realmente ver. Sabe quando a gente enxerga assim o arco-íris? Então, cada uma das cores do arco-íris vai representar um chakra. Onde está esse foco? No começo eu falei sobre essa linha, da ligação da Terra, que passa por dentro do nosso corpo e chega ali no universo. Os chakras eles estão exatamente na nossa metade. Então a gente vai ter o chakra básico, que ele vai fazer a ligação com a parte de terra mesmo. Então ele vai ter uma cor também mais voltada para o terra, que é a cor vermelha, e aí vai chegando até o 7º, que vai ficar bem aqui no topo da cabeça. O que precisa ser entendido com relação a eles? Os chakras em si, eles são esses focos onde, desde o momento do nosso nascimento, eles vão desenvolvendo e para trazer o entendimento de quem somos nós. Porém, quando você está ali no ventre da sua mãe, por exemplo, no momento que está se formando o primeiro chakra, vai ter ali várias coisas que vão sendo ditas, que vão sendo colocadas e que você não percebe, que vai ao longo da vida transformando as coisas de uma maneira que te trava, de maneira com que ficam ali guardadas informações, códigos. O que seria isso, na verdade? Imagina que você tem uma caixa e dentro dessa caixa você vai colocar vai guardar os seus brinquedos ali, mais ou menos isso. Então você vai colocando um brinquedo, depois outro, e daqui a pouco você vê que a caixa ela tá totalmente cheia. Quando você vai crescendo, o que acontece com esse chakra? Quando ele tá com esse acúmulo de energia ali que não pertence a ele de fato. Você precisa limpar para esvaziar tudo aquilo e corrigir as informações que foram colocadas desde o momento que você estava no ventre da sua mãe. O que acontece? Por que se fala tanto
em tantas vertentes sobre esses pontos energéticos no nosso corpo físico. Eles são exatamente os armazenamentos de códigos também, onde ficam implantadas as crenças limitantes, ficam implantadas a forma e estrutura que você foi colocada, as falas que você foi colocada. Então, todas as coisas que falaram para você e que você comprou como verdade absoluta, ele foi ali tudo armazenado naquele ponto. Então, ao passar dos anos, a gente precisa fazer essa limpeza, porque cada vez que foi colocado uma fala, uma crença ali, são os pontos onde vai travar alguma coisa da sua vida. Por exemplo, a partir do momento em que você está ali na formação do seu chakra básico, que é o chakra raiz, então, quando você ouve assim, né, disso de ser mais parecido com sua mãe, com a sua tia, com seu pai, enfim, essa informação ficou guardada ali. Quando você percebe, o seu corpo, ele se formou de acordo com aquilo que foi ouvido, de acordo com a energia que foi colocada ali. Então, às vezes, isso também te trava. Por quê? Às vezes, não foi colocado de uma maneira física, mas o que você entende dentro do seu campo, o que pode ter ficado ali de informação, dessa coisa de parecer alguém da sua família. Não é apenas o físico, é também a forma como você vai lidar na vida. Então começa a perceber se você tem uma mania parecida com alguém da sua família ou com alguém que você tem algum convívio. São coisas diferentes, tá? Por quê? Quando você tem essa informação que alguém falou que você tinha que parecer com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão e afins, não só na questão física você vai ser parecido, porém nas atitudes, na forma de lidar com alguma questão financeira, na forma de lidar com relacionamentos, na forma de lidar com a sua família em si, ou como você vai agir de acordo com algum problema que surgir na sua vida. Então, isso tudo vai gerando algumas travas dentro da sua vida. E por que ele é tão importante nos estudos de várias vertentes de terapia? Porque eles trazem muitas informações, assim, sagradas, digamos, né? De modo em que trazem as informações necessárias para você saber de fato o que precisa ser limpo na raiz do problema, para você conseguir trazer um entendimento do que é feito ali de limpeza e não ter que ficar passando anos e anos de um tratamento onde você não sai do mesmo lugar ou tem a impressão de que não muda nada. Um dos chakras que realmente precisa de muita limpeza é o chakra básico, é esse chakra raiz. Por quê? Ele é o que mais tem informação, é o que tem informação desde a gestação até o momento atual. Quando a gente vai chegar nos outros, cada um vai falar de um tipo de desenvolvimento que você tem, de uma habilidade que você tenha para desenvolver ou alguma coisa assim. Então, como que eles se encaixam, né, no nosso corpo físico? O chakra básico, ele vai ficar ali bem na região do cóccix, né, que bem no comecinho mesmo. E aí, saindo do chakra básico, a gente vai para o chakra umbilical, também conhecido como chakra sexual, exatamente onde ficam os nossos órgãos genitais, porque ele vai trazendo essas informações também. Então, é um foco energético, onde guarda muita informação também sobre o que você acredita ou não em relação à sua sexualidade. Tem muita informação ali que precisa ser limpa,
porque fica armazenado. Principalmente, eu vou falar aqui de uma coisa com relação ao ato em si, tá? Quando você tá com uma pessoa do seu lado que teve um dia extremamente difícil, isso é um exemplo, e aí a pessoa não fez nada para dissipar aquela energia, ela não fez nada para limpar aquela energia no campo. E na hora que você vai ter o ato com aquela pessoa, você vai ter uma troca energética de fluidos e energia em si com o seu parceiro ali no momento. Muitas vezes, na hora que você tá ali naquela troca, as informações energéticas vão sendo guardadas no útero, por exemplo. Quais são essas informações energéticas? A raiva do dia, o estresse do dia, todas aquelas coisas, os pensamentos que passaram, tudo aquilo vai sendo guardado naquele chakra. E aí vai travar o seu chakra também. Então, quando você estiver de novo solteiro, solteira, vai ter uma questão que você precisa limpar aquele chakra, porque foi travado de alguma maneira. Quando você é criança e você não tem nada disso, também existem essas travas. Então, se você ouviu do seu pai ou da sua mãe, assim, coisas do tipo, quando crescer não vai namorar, porque é filhinha do papai, princesinha do papai, de que você tem que só olhar para o seu pai, para sua mãe e apreciar eles e tudo mais, isso ficou tão guardado dentro de você, desse chakra umbilical, desse chakra sexual, que a criança ela vai ter essa informação e sempre vai acabar buscando um relacionamento com alguém que seja parecido com o pai ou com a mãe, ou com aquela pessoa que estava ali no seu campo, né, com as falas que foram colocadas no seu campo. Então, por isso que muitas vezes você vai até ler alguma coisa sobre a psicologia e fala que a gente procura os nossos pais para ter um relacionamento. Também tem relação a isso. Também tem relação a essas informações que ficaram guardadas dentro desse chakra, dessas falas que foram colocadas. Porque você acaba tendo essa lembrança e aquilo que é colocado ali para você e você acredita fielmente que tem que ser aquilo. Quando a gente vai para o chakra do plexo solar, ele fala muito do foco onde é a sua autoestima, do foco onde você vai brilhar na vida. Então ele fala também sobre o ego, é o chakra onde está ali na região do umbigo, mais ou menos, e ele é como a sua entrada para tudo. Então, como que você recebe e como que você doa. E essa troca que existe do dar e receber na mesma proporção. Se quando você era criança, durante a formação desse chakra, existiu alguma coisa de dar muito para, assim, exigir muito do seu pai e da sua mãe a atenção, ficou muito guardado em você. Então, você automaticamente começa a cobrar muito que as pessoas olhem para você. Quando você não deu nada em troca, você não entendia muito bem como é que funcionava isso e você só recebia muito carinho, quando você cresce, automaticamente você sempre vai querer receber tudo de todo mundo, mas você não vai entregar nada em troca. Então vai ficar em desequilíbrio. Quando a gente vai para o nosso chakra cardíaco, ele acaba sendo um momento de você descobrir o amor, descobrir como que as coisas são, de uma pessoa ser amorosa, tudo que está relacionado a amor e a cura. Com isso tudo, automaticamente, você vai percebendo como que foram as suas trocas energéticas no amor ou todos os tipos de relacionamento que você teve durante a sua vida.
Então precisa ser limpo para você entender muitas vezes que tem que esvaziar para você estar disposto a ter um novo relacionamento, por exemplo. Ou você precisa limpar por conta de estar disposto para realmente trazer a cura para você e a cura para o outro. Quando você abraça alguém, o seu chakra cardíaco, ele está ligado com o chakra cardíaco da outra pessoa. Então, existe então uma troca energética de conforto. O abraço, por exemplo, de um bebê, ele também está ali, bem aqui no colo da mãe. Por isso que quando você percebe, acaba sendo um acolhimento. Você se sente mais acolhido. Porque normalmente o bebê ele vai deitar no colo da mãe, você coloca numa posição onde o chakra uma criança e o chakra da mãe tá ali. Eles são ligados. Então por isso que o abraço ele sempre é acolhedor. Porque ele é uma ligação de cardíaco com cardíaco. Já no nosso chakra da laringe, ele vai falar muito dessa questão da comunicação, dessa questão da expressão. Então, se você chora demais, se você chora de menos, se você está rindo muito ou não, se você está sabendo se expressar ou não. Todas essas questões de expressões, elas sempre vão ser colocadas ali. E aí você precisa limpar para reequilibrar isso. Porque muitas vezes a gente entra em desequilíbrio e às vezes engole muito o choro e não fala nada. Às vezes a gente fala demais e aí também acaba não percebendo o quanto que a gente está falando em excesso. Então ali também precisa ser limpo para ficar equilibrado e alinhado. Quando a gente chega no chakra frontal, ele está aqui bem o famoso terceiro olho. Ele já é um chakra onde existe uma visão do todo. Não é a visão do nosso olho físico, ele é uma visão que vai além, porém ele também traz o entendimento do universo como um todo. É como se abrisse um campo mental de você conseguir enxergar o todo. Então, por isso, muitas vezes existe várias técnicas de como despertar esse terceiro olho, de como entender essa visão toda, que é a ligação. Até mesmo o próprio mantra desse chakra, ele já é o som natural do universo, que é Om, O-M, que é o que todo mundo já conhece, né? Como é um som único do universo, é a partir do momento onde você está com uma ligação com o todo. É quando você começa a ter uma conexão a mais com seus mentores, com o lado espiritual, trazendo entendimento numa meditação. É por esse chakra onde a gente vai conseguir realmente ter uma elevação. Para concluir sobre esses pontos energéticos, a gente tem o sétimo chakra, que é o da coroa. Esse é o que realmente faz toda a ligação com o cosmos, com a espiritualidade, com o restante que a gente não enxerga, que são os outros lugares, outros seres também, outras entidades e afins. E claro, com o nosso próprio eu interior e o superior, que aí ele fica mais ou menos assim, um palmo acima da nossa cabeça. E a gente acha que é tão longe assim ter conexão com o nosso eu espiritual e tudo mais, e não é. Ele ainda tá aqui na camada terrestre. E aí acaba indo pro oitavo chakra, mas não vamos tocar nesse assunto. Então, assim, para começar a entender como que funcionam esses chakras, essa pequena introdução foi para realmente trazer e saber o porquê que eles existem. São esses focos energéticos de armazenamento de informações do nosso nascimento até o momento da nossa morte, onde você vai conseguir alinhar o todo para você entrar em conexão tanto com a Terra quanto com o seu eu,
até mesmo com o universo. Eu dei alguns exemplos de algumas coisas aqui, exatamente para trazer esse entendimento para o básico. Porém, muito mais coisas para serem aprofundadas, porque cada um ele vai ter o seu ponto, vai ter o seu mantra, vai ter sua cor, e como reequilibrar e alinhar cada um deles. Para fazer uma limpeza, existem vários métodos. Porém, por hoje, a gente vai parar nessa pequena introdução para que você possa, pelo menos, entender as informações colocadas e depois a gente começa a trazer e desenvolver o que significa cada um deles e qual que é o mantra deles e como dentro da nossa casa, o nosso dia a dia, a gente pode se reequilibrar e se alinhar fazendo o nosso aterramento com a nossa ligação com o todo para realmente trazer esse alinhamento perfeito da Terra, do eu e do universo, criador, seja lá o nome que você queira dar. Nosso programa já chegou ao fim, mas na semana que vem estamos de volta com mais um programa. Mas se você quiser rever esse programa ou os nossos programas anteriores, você pode entrar no nosso canal do YouTube, que vão ter todos ali para você poder rever quantas vezes você quiser.